tem duas coisas que eu já reparei que acontece quando uma mulher vê outra brilhando. Aí vai depender de cada caso, de cada pessoa. Mas tem duas coisas muito específicas que eu vejo acontecer na maioria das vezes, que é a primeira, tá? Ou a mulher que está vendo a outra brilhar sente admiração e ela vê na outra um brilho diferente, algo diferente, que ela não entende muito bem o que que é, mas ela pega aquilo como inspiração, por exemplo. Nossa, tem algo nessa mulher que me chama muito atenção, que me cativa. Tem algo nela que eu admiro. Então, eu sinto que em mim eu poderia trabalhar isso também. Sei lá, seja uma questão de leveza. Nossa, eu acho aquela mulher muito leve e eu sinto que eu não tenho essa leveza. E a mulher que ela tá com o seu feminino, ela tá mais conectada com o seu feminino, com a sua amorosidade interna, ela vai olhar para aquela outra mulher e ela vai se inspirar. Ou seja, ela vai pensar, nossa, ela tem essa coisa, essa característica específica, sei lá, pode ser a leveza, como eu mencionei anteriormente. Isso me chama atenção. Eu não tenho isso em mim, mas eu posso ter também. Eu posso me tornar alguém leve também. Eu admiro isso. Então, tudo aquilo que eu enxergo fora tem dentro de mim também. Então, tudo aquilo que eu admiro na outra mulher, tudo aquilo que eu reparo na outra mulher, que me chama atenção, que me acende, é um convite. Essa mulher entende que é como se fosse um convite para ela se transformar e se tornar também, tanto quanto aquela outra mulher. Mas tem outra coisa que eu reparo que também acontece, e isso acontece em mulheres que geralmente estão desconectadas de si mesmas, que é ela vê aquela outra mulher brilhando, ela enxerga naquela mulher características que talvez ela não tenha ainda, mas que ela pode desenvolver. Então ela olha para aquela mulher e ela pensa, nossa, a fulana tem isso, tem aquilo. E eu não tô falando do ter de coisas materiais, eu estou falando do ter mais com relação ao ser, né? Ela é assim, ela é daquele jeito, ela tem essa característica. E desperta nessa mulher, sim, uma admiração, primeiramente. Só que como ela não está conectada com a sua própria autenticidade, ela enxerga aquilo como se fosse um motivo de competição. É quase como se ela visse aquilo lá no inconsciente dela como uma afronta. Por que essa mulher é assim? Então, ao invés dela se inspirar e trazer isso para a vida dela como algo que vai impulsionar ela a se tornar mais quem ela é, mais ela mesma, com mais brilho, com mais autenticidade, ela se ofende por ver o brilho da outra e aquilo se torna um motivo de competição. Então, tem várias coisas que podem acontecer. Essa mulher pode rejeitar aquela outra mulher de alguma forma. Então, várias coisas podem acontecer. Então, não sei em quais dos dois casos tu se identifica, mas caso tu se identifique com o segundo caso de, nossa, eu olho para o brilho da outra mulher e se eu sinto que eu não tenho isso em mim também, eu levo isso para o lado da competição, então fica aqui, porque as coisas que eu vou te falar a partir de agora vão te ajudar bastante. Sempre tenha em mente que o brilho da outra mulher, a forma como ela brilha, de forma alguma significa que por tu brilhar de uma forma diferente, que ela tenha mais valor do que tu. É que aos teus olhos, tu olha para a autenticidade daquela mulher, para as características daquela mulher e tu se compara. E talvez tu não tenha exatamente as mesmas características que ela, a mesma personalidade, o mesmo, o mesmo jeito, por exemplo. Mas isso não significa que vocês duas ela está num patamar acima e tu está num patamar abaixo. Então tu tem que trabalhar na tua mente que tu não é inferior a ninguém, tu não é inferior a ela e ela não é melhor do que tu. A única questão que acontece aqui é que ela é ela e tu é tu. Tu tem a tua personalidade, tu tem o teu jeito, tu tem as tuas próprias características. Então esse é o primeiro ponto, é não se comparar. Porque da mesma forma que ela brilha, a forma dela, a maneira dela, tu também pode brilhar à tua maneira. Não tem como agradar gregos e troianos, não tem como tu querer ser de uma forma que vai agradar todos os gostos. Então, a partir do momento que tu não se compara, que tu entende que cada mulher tem a sua autenticidade, tem a sua beleza, tem as suas características, esse é o primeiro passo para te ir desapegando dessa competição, dessa rivalidade, desse sentimento ruim que possa vir a crescer dentro de ti. Então, a partir disso,
tu desapegar dessa ideia, dessa competição interna que tu tem com aquela outra mulher, tu vai trazer isso para o ponto da admiração, como eu mencionei anteriormente. Então, ao invés de tu invejar aquela mulher numa forma negativa, tu vai transmutar isso para admiração. Nossa, eu admiro muito isso na fulana, eu admiro essa característica, eu admiro a leveza dela, eu admiro isso, eu admiro aquilo. Mas tu vai trazer isso para o campo da admiração. E aí se tu sente que as características dela é algo que tu poderia desenvolver na tua vida também, traga isso para tua vida como inspiração. Ok, o que eu posso fazer aqui para que isso me impulsione a ser ainda mais eu mesma, uma versão ainda melhor de mim mesma. E não é sobre copiar a outra, é sobre trazer as características da outra para a tua própria vida e com a tua própria autenticidade, tu fazer florescer isso dentro de si mesma. Então, a partir dali, tu vai começar a valorizar as tuas próprias qualidades, as tuas próprias características. Porque às vezes a gente tem a mania também, né? As mulheres têm muito a mania de supervalorizar os outros e se desvalorizar, se inferiorizar. E aí, quando chega uma pessoa que tu admira, que tem características que tu admira, tu passa a se comparar e essa comparação faz tu se sentir inferior. E uma coisa que a gente tem que aprender é nunca comparar os nossos bastidores com a plateia do outro. A gente não sabe o quanto aquela outra mulher precisou encarar as próprias sombras, as próprias questões para ela chegar nesse nível de autenticidade. Porque quando tu vê uma mulher brilhando, que tu pensa assim, nossa, a energia dessa mulher me chama muita atenção. Essa mulher tem algo que me desperta algo. Pode saber que ela está muito conectada com a essência dela, que ela está vivendo em autenticidade. Então, o melhor que tu pode fazer hoje para si mesma é olhar para si mesma, reconhecer as tuas características, valorizar e potencializar o que tu tem de melhor em si mesma e se conectar com a tua autenticidade. Porque aí tu vai acender o teu brilho, tu vai acender a tua chama interna. Outro ponto que eu sinto que eu preciso mencionar aqui é que às vezes também a gente precisa trabalhar um pouquinho mais a nossa humildade. E isso aqui que eu tô falando não é um ataque ou uma crítica, mas é um ponto de observação para nos trazer mais consciência. Às vezes a gente se sente realmente muito superior às pessoas. Às vezes a gente olha para outra pessoa e pensa, nossa, mas ela não merece o que ela tem, ela não merece se sentir dessa forma. Como assim essa fulana desse jeito, assim? Porque daí a gente julga, a gente parte pro ponto do julgamento, né? Como assim essa fulana, assim, desse jeito? Eu nem acho ela bonita e ela tá assim, toda, sabe? Toda confiante, toda isso, toda aquilo. Como assim? E aí, lá no fundo, lá no nosso inconsciente, a gente pensa, nossa, é como se ela não merece estar se sentindo assim, ela não merece estar tão confiante assim. Porque ao meu julgamento, eu acho que ela não é isso tudo. Entende? Então, às vezes, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais a nossa humildade e baixar um pouquinho a nossa bola e pensar: caramba, a vida não são só aparências. Os meus julgamentos são os meus julgamentos, não é a realidade. É a gente trabalhar um pouco mais essa doçura do nosso coração, de dentro do nosso coração, para entender que o lugar do outro é o lugar do outro. Se ele tá ali daquela forma, é porque alguma coisa o outro fez para estar ali. Então, é trazer essa consciência para o momento presente. Parar de olhar um pouco a grama do vizinho. Porque às vezes a gente acha que a grama do vizinho é tudo isso, é verde, é isso e aquilo, e às vezes não é tudo isso, gente. Então a maioria das coisas que a gente pensa, às vezes é até ilusão. Então a gente não tem que ficar olhando para os lados e se comparando e julgando se o outro merece ou não merece estar assim, ou se sentir assim, ou ser assim, ou ter não sei o quê. A gente tem que olhar para nós mesmos, focar na nossa jornada, compartilhar aquilo que existe de melhor em nós com as outras pessoas ao nosso redor, mas buscar ter um olhar para dentro, para nós mesmos e potencializar aquilo que existe de melhor em nós, valorizar aquilo que existe de melhor em nós e trazer o nosso olhar para o campo da admiração, transmutar a competição, a rivalidade, a inveja para a admiração. Poxa, eu admiro muito. Nossa, olha essa mulher com um corpo maravilhoso, que eu julgo maravilhoso, por exemplo.
Ah, mas o que que ela faz para ter esse corpo? Será que ela treina? Será que ela cuida da alimentação dela? Ou, nossa, eu sinto que essa mulher, ela não tá dentro de um padrão, mas a energia dela comunica uma energia de gostosa, uma energia de uma mulher que se ama. Sabe aquela mulher que tu olha e tu pensa assim, meu Deus, essa mulher tem muito molho. Se eu fosse homem, eu pegava essa mulher. Mas eu não entendo de onde vem isso. Nossa, mas ela nem deveria estar se sentindo assim, porque ela é assim, ela é assado. Deixa. Muda o olhar, muda a narrativa interna. Tem rivalidades, tem questões que a gente fica alimentando dentro de nós mesmas. E aí não faz bem nem pra gente e nem para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente para aquela pessoa a qual a gente tem esse nível de rivalidade. Então saiba que qualquer característica que tu admira em outra mulher, tu pode desenvolver em si mesma. Talvez não da mesma forma, mas da tua forma, a tua maneira. E isso é lindo, isso é incrível, porque é a tua autenticidade que está ali pedindo para ser expressada, para ser expressa. Então, quanto mais autêntica uma mulher é, mais magnética ela se torna para qualquer pessoa, tanto para mulher quanto para homem, quanto até para questões da vida, por exemplo. Quanto mais autêntica uma mulher é, mais magnética ela se torna. Então, o caminho é se tornar mais de si mesma. Então, é menos comparação e mais autenticidade. Isso vai te ajudar de uma forma surreal. Bom, então esse é o vídeo de hoje. Eu espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. E é isso. Até o próximo vídeo.